Olá a todos! Sejam mais uma vez bem-vindos a mais um episódio do Sem Calado Podcast. Como todos vocês já sabem, sempre recebemos grandes convidados aqui para falar sobre logística, containers, navio, caminhão, né, Vavá? E hoje a gente trouxe um entrevistado internacional. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês sigam-nos nas redes sociais e também acompanhem o nosso podcast nas principais plataformas, tá? E aí, Babá, fala sobre o nosso convidado hoje. Olha, teremos aqui a história do container se materializando. Com oferecimento de ACL Cargo e GESCOM, vamos mais um episódio super interessante do Sem Calado. Pois é, ele, que é diretor técnico do IICL, que ele vai explicar daqui a pouco pra gente o que significa. Seja muito bem-vindo a bordo, Luiz Fernando Gonçalves. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha experiência de vida, experiência na minha carreira profissional, né? Que começou já há alguns anos atrás. e eu achei muito interessante. Eu espero que isso possa até servir como um incentivo, uma motivação para pessoas que estão nesse mercado. Hoje em dia eu moro nos Estados Unidos, né? Eu sou naturalizado também americano, então eu tenho as duas nacionalidades, mas nada veio fácil, nada ocorreu fácil, né? Mas é um desafio que a gente tem na carreira profissional e a única coisa que eu posso dizer é que não me arrependo de nada, né? E estamos aí. E eu acho que assim como eu, né, que eu já tinha escutado muito o seu nome, mas não o conhecia pessoalmente, então estou tendo a oportunidade hoje. Eu acho que muita gente que está acompanhando a gente também não te conhece pessoalmente. Então gostaria que você contasse a sua história, como você começou, como foi a sua trajetória para chegar onde você chegou. Bom, vamos lá. Eu estava fazendo engenharia mecânica na Universidade do Rio de Janeiro. E um dos requisitos, né, para você se formar era de que você tivesse feito um estágio de trabalho, né, relacionado. E eu comecei a fazer um estágio, então, numa concessionária que operava dentro do Porto do Rio de Janeiro, fazendo inspeção e reparos de contêineres naquela época, né? Era, no Brasil, ainda o início, né, da containerização. Sim. E eu comecei, então, dentro do Porto do Rio de Janeiro, fazendo isso, trabalhando meio expediente para essa concessionária e desenvolvendo códigos, tabelas de reparo, etc. Cerca de um ano depois, eles resolveram investir e criar um depósito de containers próximo ao porto, e eu fui trabalhar lá, continuava, na época eu era gerente técnico e tinha que fazer instalações, desde a parte elétrica, a parte de piso, que é um grande investimento para os terminais, eu sempre piso e equipamento de movimentação de containers. Mas parte do que eu fazia também naquela época era começar a elaborar uma tabela de reparos mais precisa que a gente pudesse negociar para o depósito. E um dos trabalhos que eu fiz na época era ir para a oficina e começar a anotar quanto tempo demora para fazer um remendo no painel de 10x10 e um de 30x30. Sim. Então, você começa a ver o básico desse aspecto. Então, agora você pode dizer, como sempre me referia, olha, isso não demora 10 horas, né? Isso pode demorar entre 1 hora, 1h30. Então, você começa a criar faixas. Além disso, o trabalho em si era de ser mais preciso para você calcular, inclusive, custos materiais envolvidos. Qual o custo, quanto de solda você está usando, de aço, por exemplo, né? Sim. E o tempo envolvido. Mas foi um dos começos. Qual era o nome da empresa? Na época era Brascom. Brascom. Isso. Tá? Esse trabalho seria uma precificação, pricing, que o pessoal tá em alta hoje, né? Isso. Seria identificar a melhor técnica para efetuar no menor tempo possível, seria. Dentro das condições da época, e muitas vezes você não tinha uma base, você estava copiando, você recebia de alguém, dizia, utiliza isso. Essa é a tabela. Essa é a tabela. E aí a pergunta é, essa tabela é o razoável? É o que me custa? O que eu preciso, né? Ou seja, porque tabela de reparo de containers são 2 fatores, né? Um é o tempo alocado
né? Sim. E o outro é o custo do material. O tempo alocado é um fator e você negocia qual é o custo do homem-hora, mas isso é uma questão comercial, né? Mas a questão do reparo é, como eu te disse, vamos lá, quanto tempo demora para você trocar o pneu do seu carro no Brasil? Isso se você estiver em Portugal. É o mesmo. É o mesmo. Uhum. Ou muito semelhante, não é isso? Sim. Então, basicamente, é um início do processo. Mas, depois do depósito, né, eu comecei a trabalhar com uma companhia de inspeção que estava entrando no mercado. Era a Unicom Internacional. Sim. Tá? E eu trabalhava meio expediente. De novo, estava concluindo a universidade e era algo no Rio de Janeiro, principalmente, inicial. Comecei a trabalhar com eles como inspetor de containers. Sim. E isso eu acho que tem muita gente aí no mercado, né? No verão, no Rio de Janeiro, não é o trabalho mais agradável que você tem. Com certeza está não. lá fora, né? E na época não tinha pátio pavimentado, nada disso, né? É terra. Terra batida, Isso, né? e quando você tem muita chuva, você sabe o resultado. Lama. O resultado que isso dá, né? E eu comecei trabalhando. Na época, a maioria dos armadores tinham escritórios e a matriz era no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a visitá-los também. Ei, como é que vocês fazem? Vocês têm instruções? Quando eram armadores estrangeiros, né? Vocês têm instruções de utilizar a nossa companhia e tal, para fazer inspeção de containers. E esse foi o início, né? Dessa área de atividade de inspeções. Passaram-se muitos anos e todo o mercado mudou, esse mercado de inspeção mudou também, e a companhia começou a fazer uma tentativa de diversificar. Então, ela ia inspecionar carga, a ideia era fazer inspeções em tanques, inspeções periódicas. Então, nos associamos a uma sociedade classificadora da Escandinávia. Enfim, nós queríamos diversificar, porque esse não era um mercado que nós víamos que ia continuar com o crescimento que vinha, né? Sim. E foi um desafio bastante grande e difícil. Então, a companhia começou a se consolidar internamente. E foi aí que me convidaram, né, até pelos resultados que a região tinha, para me tornar o vice-presidente de operações e técnico da companhia a nível global, mas isso era uma mudança para os Estados Unidos. É algo que desde o começo eu tinha em mente, da possibilidade de ocorrer um dia, né, na minha carreira, tanto que eu tinha meus filhos indo à escola britânica no Rio de Janeiro, e eu costumo brincar com as pessoas. É outro investimento, porque não é a escola mais cara, é a segunda escola mais cara. A escola mais cara no Rio de Janeiro é a escola americana, né? E a britânica era a segunda. E, bom... Mas é um investimento, né? Sem dúvida, é um investimento. Estudo. E é o que você pode deixar de bom que não vão tirar das pessoas, né? Depois disso, várias mudanças. Eu cheguei a ficar como responsável da companhia. O presidente da companhia saiu e eu fiquei responsável por um tempo lá nos Estados Unidos. A pessoa do BV, que era responsável pela atividade, a nossa atividade lá, ela era baseada em Singapura. E em cerca de 1 ano e meio, ela tomou a decisão de que ela gostaria de transferir o nosso escritório de São Francisco para Singapura. Nossa. E eu conhecia Singapura muito bem, eu tinha tido a oportunidade de viajar muito, né, em volta ao mundo. Eu não ia levar minha família, né, meus filhos e tudo, para uma cultura diferente. É um ótimo lugar, super limpo, seguro, etc. Mas é baseado numa cultura. São 4 grupos de religião. Sim. Bom, é uma cultura bem diferente, né? Asiática e tudo, que não era o costume. Nesse momento, tinha uma companhia de leasing chinesa, né? A Florence, que era número 6, número 7 no mercado. E ela tinha intenções de se expandir. Ela, na época, tinha vontade
não estar diretamente associada ao grupo do Costco, embora fosse parte do grupo, né? Sim. Mas ela não queria estar associada ao grupo, e ela então construiu ela queria ser uma companhia internacional de leasing de containers como as outras, competir com as outras. A maior parte das companhias de leasing naquela época estavam baseadas em São Francisco. Sim. Então ela tinha um escritório que era como uma extensão da corporação, da matriz da companhia em São Francisco, né? Eles estavam procurando um vice-presidente mundial para técnico e operações. Foi aí que eu fui fazendo entrevista em Hong Kong com Teve que se deslocar até Hong Kong para fazer entrevista? Caramba. No meu caminho para Singapura, porque eu estava indo para Singapura. Então não chegou a ir para a Unicom em Singapura? Não. Para a BV? Não. Aí eu fui a fazer entrevista, né? Eu ainda estava naquela época, dentro da Unicom, a questão de imigração e vistos, né? Para mim, conseguir meu visto para ir para os Estados Unidos era muito fácil, porque eu trabalhava para a Unicom há 18 anos aqui. Uhum. Tá? Era um dos sócios, porque pela legislação brasileira tinha que ter um sócio brasileiro. Eu tinha 1%, 2%, mas eu era o sócio-diretor da companhia aqui. Ou seja, eu trabalhava para essa companhia até todos esses anos. Eu pedi demissão da Unicom, né? E eu ia começar na Florence. Como eu te disse, eu fiz minha entrevista no meu caminho para visitar meu chefe em Singapura, né? Eles disseram, durante a entrevista, você faz uma apresentação e fica aqui 2 dias, caso a gente tenha mais perguntas, queira falar com você. No primeiro dia, eu fiz a entrevista, a apresentação, voltei para o meu hotel, voltei a falar com eles, né? E aí? Pode ir embora. Né? Eles me disseram, não precisa ficar, você pode ir. Né? Falei, ok. Fui para Singapura. Eu ia encontrar meu chefe em Singapura. Ele tinha ido para Bali, né? E roubaram o passaporte, roubaram tudo dele. Então ele não podia nem voltar para Singapura. Nossa. O Bali é logo do lado da Indonésia, Sim. mas não podia voltar para Singapura. Então fiquei eu em Singapura. Né? Nesse meio tempo, a Florence me ligou e dizendo, ok, né? Gostaríamos de você, acordo. de contratar você e tal. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu liguei para minha família, né, em São Francisco, e falei, olha, vamos sair de férias e vamos para tirar, não sei, 20 dias, uma coisa que eu nunca tinha feito, né, de tanto tempo, vamos para a Tailândia, né, de férias. Esperei o chefe voltar e tal, mas voltei para São Francisco, pedi demissão e fomos de férias para a Tailândia. Tá, vamos lá. Então, entre a saída da Unicom e minha entrada na Florence, né, alguns dias antes do meu primeiro dia de trabalho, quando tem um visto, eu consegui um visto, né, na Florence, que já não era L1, era o H1. O que é o H1? Né? O H1 é um visto que você tem habilidades especiais, conhecimentos especiais que não tem no mercado americano. Você tem que publicar no jornal, tem uma série de outros procedimentos, né, para eles te concederem o H1. Porque se tiverem americanos que têm o mesmo nível, essa preferência vai para o americano. Né? Tá, então eu consegui meu H1. Mas o que quer dizer quando você tem um visto desses? Você pode trabalhar nos Estados Unidos. Não quer dizer que você pode sair e entrar. Nossa. Tá? Para você sair e entrar, você precisa de um visto no seu passaporte. E onde é que você vai obter isso? No seu país de origem. Então, eu tinha que voltar ao Brasil, certo? Com o passaporte de toda a família, para receber o visto, né? No passaporte, porque a parte do meu trabalho era viajar. Eu sempre viajei minha vida toda. Vim ao Brasil, que dia 10 de setembro de 2001. Dia antes. Né? Nossa. Chego no Rio de Janeiro, o avião atrasou um pouco, eu chego, tinha um amigo meu, me pegou no aeroporto, me levou no consulado americano. Chego lá, tá fechado para almoço. Aí entrei, né? Falei com o cônsul, ele me deixou entrar e, muito interessante, o pessoal lá processou, né, o meu pedido e chegou na minha vez, no meu pedido da família, mas no meu caso eles olharam para mim e disseram,
essa foto não está boa. A foto que eu tinha trazido dos Estados Unidos para passaporte, né? Não está boa. A gente aceita a foto da sua família, mas você vai lá fora e tire outra foto. Né? No fotógrafo da rua. Sim. Ok? Eu não tinha nem dinheiro, né? Tinha saído do avião, meu amigo tinha dinheiro, peguei dinheiro emprestado, fui, tirei a foto e tal, voltei, entreguei. E peguei um avião ali do lado do consulado americano no Rio. Fui para São Paulo. Meu irmão morava lá e meu pai morava com meu irmão, então fui ficar com eles, né, até voltar para o Rio, pegar o documento. Bom, em resumo, no dia seguinte, né, 11 de setembro, eu acordei um pouco mais tarde e quando eu estou indo para a sala, meu pai está sentado no sofá, no telefone, e vira para mim e disse: "Irmão, estou dizendo que 2 aviões bateram no World Trade Center." E eu digo: "Não, um avião bateu no World Trade Center." Na minha cabeça é um avião desses pequenos. Um acidente, né? De propaganda, né, que você vê na praia, etc. E para mim, na minha cabeça, só registra. E ele virou e disse 2, e eu repeti para ele: um avião bateu no World Trade Center. Né? E eu estava acordando, não tinha ideia. Até que meu irmão disse a ele: mandei ele ligar a televisão. E foi aí que nós soubemos. Né? Claro que na minha casa, com 6 horas de diferença, todo mundo dormindo, ninguém tinha ideia. E com isso pararam todos os voos nos Estados Unidos, parou tudo. Né? Depois disso, eu fiquei aguardando. Teve ameaça de bomba no consulado americano do Rio de Janeiro. Então, o consulado fechou. Então, eu dizia: e quando é que eu vou voltar? Né? Nossa, meu projeto era voltar na sexta. E eu dizia: pô, eu começo a trabalhar segunda, né? E não tem voo, não tem nada. Mas, quer dizer, é fácil explicar por que está ocorrendo. De qualquer forma, o consulado reabriu. Eu me recordo, eu consegui voltar para o Rio de Janeiro na quinta-feira. Na sexta de manhã eu fui para o consulado, consegui todos os meus passaportes de volta, certo? E fui pegar meu avião à noite na sexta-feira, né, de volta para os Estados Unidos. Em primeiro lugar, que é uma coisa interessante, foi muito emocional. Quando o avião pousou em Miami, né, um dos primeiros aviões a operarem lá nos Estados Unidos, tinham várias pessoas andando junto com o avião, desde parte da pista, né, até o terminal com bandeiras americanas. Assim que a gente saiu do avião, todo mundo tinha uma rosa, recebia uma rosa, bem-vindo de volta a casa. Né? Welcome back home. Né? E aí eu comecei a minha carreira dentro da Florence. Uma das oportunidades que eu tive com eles foi viajar muito o mundo inteiro. Às vezes eu costumo dizer que é mais fácil eu falar o nome dos países que eu não visitei do que os países que eu visitei, onde me deu uma experiência, um aprendizado muito grande na minha carreira. Né? Você está viajando, você aprende muito o que é certo e o que é errado. Né? E aí cabe a você. Agora, uma coisa talvez ainda mais importante, é começar a entender outras culturas. Porque o teu certo e o teu errado começa a variar assim que você vê realidades muito diferentes. Tá? Você pode falar, Ásia começa por aqui, né? Você tem na Europa, sem dúvida, culturas diferentes, visões diferentes, mas elas não são assim tão longe do que você vê, né? Quando você vai para a Ásia, você vê algo bem diferente. Ou você vai para a Índia, tá? Você vai para esses outros lugares e começa a ver realidades bem diferentes. Então isso te ensina muito, né? E você adquire experiência e a forma de ver e buscar soluções. Eu até estava brincando hoje, falando com um amigo e dizendo: olha, por muitas vezes eu dizia que meu trabalho era resolver problemas. Né? Quando chega a você, ninguém vinha a você dizer: hey, tá tudo sob controle. Não é, né? E aí você diz: ok, como buscar soluções? Mas foi muito interessante. A Florence resolveu, 14 anos depois, fechar o escritório em São Francisco. Eu trabalhei 3 meses como consultor para algumas companhias de navegação nos Estados Unidos, pequenas, até locais, né? E aí eu fui trabalhar com uma outra companhia de leasing em Miami. Eu fiquei em Miami por 2 anos.
que não foi uma experiência muito gratificante, e até o local não era um local que minha família gostava. Adaptação, né? A adaptação é difícil, né? Enfim, depois de 2 anos em Miami, a ICL, os membros da ICL, alguns membros da ICL me contataram porque o diretor técnico da ICL estava se aposentando e me contataram dizendo: ei, a gente quer que, né, continuar trabalhando com você. Todos eram amigos, anos que a gente trabalhou juntos, e me chamaram para trabalhar na ICL, que foi uma... E agora, sim, o que significa ICL? Vamos lá. Vou dar 2 respostas. Uma é o Institute of International Container Lessors. Tá? Então, é um instituto internacional de locadoras de containers. Sim. Tá? O nosso logotipo hoje tem 2 seis, certo? Por quê? Porque, na verdade, é container e é chassi. Tá? Então, nós temos, hoje em dia, 6 grandes companhias de leasing, que são nossos membros, e nós temos 3 companhias de chassi, que são nossos membros. O serviço de chassi nos Estados Unidos é diferente do restante do mundo, né? Quando você está fazendo transporte de containers, você precisa o aluguel do chassi e depois o aluguel para movimentar o seu container. Sim. A maior parte do mundo, eu diria talvez todo o resto do mundo, quando você contrata um transporte, né, o transporte inclui o caminhão, né, e o chassi. A carreta. A carreta, né? E nos Estados Unidos não funciona assim. Você contrata o transporte, você tem o caminhão, né, a parte da frente. O pessoal chama o cavalo aqui. O cavalo, exato. Você tem o cavalo, né, mas a carreta você precisa alugar, e você tem contratos e acordos de onde cada companhia permite que você vá lá e pegue um chassi. Então, o motorista do cavalo vai, pega o chassi, né? Depois dele pegar o chassi, ele vai e pega o container. Tá? Então, um container, vamos falar que é um container cheio. Ele vai levar esse container em cima do chassi até um armazém. Normalmente, os armazéns têm uma rampa alta, onde ele vai estacionar o chassi com o container. E o armazém vai descarregar diretamente, mas o motorista do cavalo não vai ficar esperando. Sim. Ele vai fazer outro transporte. Ele vai fazer outros trabalhos. E hoje, fabricantes de containers são quantos aproximados? Olha, talvez... Tem vários, mas de vários tamanhos, né? Os 3 maiores fabricantes, número 1, CIMC, com cerca de 45% da produção mundial. Né? Depois você tem a Dongfeng, que é do grupo Cosco. Né? Era uma leasing, inclusive, no passado. Sim, eu lembro. Uhum. E é o segundo maior. Eles compraram várias fábricas de uma companhia chamada Singamans. Né? E depois a terceira é CXIC, que é CXIC. Né? Uhum. É o terceiro fabricante. Ninguém fala o nome. Todos na China. Todos China. Não, ok. Esse ano começou a fabricação no Vietnã. Sim. Tá? Mas ainda os primeiros passos, é algo inicial com os volumes pequenos. Sim, tá? Certo. Então, é uma abertura que se tem aqui, né? Sim. Mas, ok, a produção, se você quiser falar, 99% ou mais na China. Né? E existem outras menores, né? Mas os 3 maiores seriam esses. E eu gostaria também que você falasse para a gente sobre a história de como começou o container. Okay. Mas a gente só vai fazer uma pausa rápida só para a gente falar dos nossos patrocinadores e apoiadores e a gente já retoma esse assunto, né, Vavá? Correto. Quero mandar aquele abração aí para a CL Cargo, transportadora de excelência em transporte de refrigerados aí na farmacêutico, entre outros aí. Um abraço também pro pessoal da GESCOM, Daniel Torma e o Marcelão também. Um abraço para vocês que trabalham com a parte de reparos de container e inspeção também, né? Verdade. Mandar um abração lá pro Rafael Lima, da Shipperon Container, com projetos excelentes aí. Agentes de carga, abram o olho aí para Shipperon. Videira Engenharia, Marcelo Bastos, um abraço. Ele que é especializado em reparos de refrigeração naval.
Delícia Salgateria, que nos abastece com salgados aí de excelente qualidade. Grande abraço para a Marina e para o Eliseu. Doutor Fábio Gentil, da Gentil Advogados, ele que está sempre com a gente aqui, mandando mensagem e também protege a gente se a gente falar alguma besteira aqui. Verdade, correto. E chegamos até aqui com combustível de ótima qualidade dos postos Portal de Santos. Um abração aí pro Ricardo e pro Tiagão Robigol. É isso aí. A gente vai fazer uma apresentação rápida da logomarca dos nossos patrocinadores e voltamos em 1 minuto. Aguenta aí que é rapidinho. Sem Calado Podcast. Oferecimento: ACL Cargo, soluções inteligentes em transporte de cargas. Delícia Salgateria, salgados gourmet de altíssima qualidade. Patrocínio: GESCOM, reparos de estrutura e inspeções em contêineres. Apoio: SOC, Ship on Containers. Videira Engenharia e Serviços em Refrigeração Naval e Comercial. Postos Portal de Santos. Gentil Advogados. Estamos de volta, então, com Luiz Fernando, que é diretor técnico do ICL. E antes da nossa pausa, a gente estava comentando sobre vistoria, mas antes de falar sobre a vistoria, gostaria que você contasse para nós como surgiu o container, de quem foi essa ideia. Essa ideia saiu como uma solução para um problema, né? Sim. Alguns de vocês, existem filmes muito interessantes, e isso é parte da história. E quantas pessoas hoje em dia trabalham com um container e gostariam de saber, mas quem inventou, né? Como veio essa ideia. Então, muitos anos atrás, vamos colocar assim, as cargas eram movimentadas, né? Até aqui no Brasil, café, etc., sacaria, né? Os caminhões traziam a mercadoria até o costado do navio, paravam do lado do costado do navio, e aí tinha uma rede, chamava, eu creio que lingadas. Lingada, né? isso. As lingadas eram colocadas no chão, e você removia a carga do caminhão, colocava dentro dessas redes da lingada, né? E aí vinha um guindaste que levantava essa rede, né? E botava dentro do porão do navio. Lá dentro do porão do navio tinha uma equipe que ia descarregar a lingada e posicionar essa mercadoria no porão do navio. Era a maneira de embarcar, né, e fazer o transporte. Vamos pensar, não é muito eficiente, mas era como o resultado que você tinha. Então vamos agora levantar um problema, né? Como é que você ia fazer isso quando estivesse chovendo? Pois é. Para, né? Sim. Você tem que parar a tua operação. E não, fora isso, e o tempo dessa operação, mesmo sem chuva, deveria ser muito demorado. Muito grande. Você pode falar no tempo, a gente pode falar danos à carga, Sim. até problemas de roubo, né? Você tinha uma série de exposições e fatores negativos, mas você não tinha como operar de uma forma melhor. É o que você sabia e era o início, né? Desse transporte todo de grandes volumes de carga entre portos. Bom, vamos lá. Então, se está chovendo, como é que você controla? Você não tem controle. Então, existia uma pessoa, Malcolm McLean, ele começou como motorista de caminhão, né? Ele chegou ao ponto de ter mais de um caminhão, então uma transportadora pequena, de pequeno porte. E ele estava num caminhão ao lado do navio, né? E chovia. E não é uma boa coisa. Então, você tem um problema. Então, ele começou a pensar em soluções, correto? E a um certo momento, ele achou que ele deveria fazer novas tentativas, experiências, e buscar uma solução para isso. E a primeira ideia dele foi utilizar um caminhão-baú, né? Que ele pudesse, então, colocar esse baú com carga, não remove, já começa, né, agilizando toda a operação. Eu não vou tirar a carga do baú, né? A carga vai ficar dentro do baú e eu vou pegar esse baú, desacoplar do meu trator, né? Sim. Tá? Eu vou desacoplar e eu vou pegar esse baú com roda e tudo e vou colocar no meu navio. Uhum. Tá?
Se está chovendo ou não, não me importa, porque a carga está protegida. Foi uma solução que ele encontrou, né? Foi uma solução ótima, né? De agilizar todo esse processo. E começou a operar os navios com os baús que incluíam, Com as rodas. que incluíam as rodas, tudo junto, né? Então, os benefícios já começaram e, sem dúvida, havia uma procura porque os custos foram reduzidos, todas as dificuldades e a velocidade aumentou muito, né, no processo de transporte. Pouco tempo depois, veio a ideia: para que eu preciso transportar as rodas, né? O que eu preciso, o grande benefício que eu tenho aqui é a minha carga estar protegida dentro do baú. E se eu tiver um baú sem rodas? Daí surgiu o container, porque você deixou as rodas, né? E você começou a criar caixas, né? Onde a carga poderia estar. Você ia tirar a caixa do chassi, né? E colocar essa caixa dentro do container. Bom, com isso vem uma série de implicações. Qual o tamanho da caixa? Como é que você vai prender essa caixa no guindaste? Os dispositivos que você vai usar para levantar e sair essa caixa e colocar no navio. E sem as rodas permitia também um empilhamento. Exatamente. Sem as rodas, você podia empilhar as caixas, né? Com as rodas, você não podia fazer isso. Mas aí elas não tinham padrão de tamanho. Exato. Aí você tinha... No início foram criados vários padrões, né? O que gerava outros problemas operacionais, atrasos, etc., né? Até o momento que você tinha os investimentos a nível de equipamento de movimentação, né? De armazenagem, logística e tudo, com tamanhos diferentes, é muito mais complexo. E daí surgiu a ideia de padronização, né? E aí você veio com as dimensões dos containers e os pontos de apoio, porque os pontos de apoio têm que estar na mesma posição para você poder empilhar, né? E daí surgiu a ideia do container. É interessante, existem vários filmes sobre isso, imagens, etc., e é muito bom. No nosso treinamento, a gente sempre coloca essas imagens para as pessoas verem como funcionava. Todos esses estivadores dentro do porão do navio, tirando carga, né? E reacomodando no porão. Agora, lembra, quando chegava no destino, era exatamente o reverso, né? Era a operação reversa, mas é o mesmo trabalho, a quantidade de trabalho, tempo envolvido, custo, tudo. E perda, né? Sim. E os avarias, danos, avarias, etc. Então, ainda mais se você está falando de produtos. Eu me lembro, muitos anos atrás, no Brasil ainda era assim, e o pessoal ainda tinha que inspecionar o café, tinha vários outros procedimentos nesse meio do caminho. E hoje o que você tem? Você tem o container. O container não é um cofre, né? O container pode ser violado, né? Mas o container é produzido de uma maneira e dentro de regulamentos que exigem que, se você violou o container, você vai deixar marcas que violou. Sim. Tá? Então, isso é uma questão importante. Um dos grandes benefícios do container é que você não sabe qual é a carga que tem dentro. Você pode estar transportando ouro ou algodão, mas ninguém sabe o que tem lá dentro. É isso aí. Né? É informação que é confidencial. Sim. São poucas as partes que têm esse conhecimento. Só quem tem que ter a informação sabe. E o que aconteceu com o seu Malcolm McLean, depois de inventar o container? Se tornou dono da Sealand, né? O maior exato. Anos depois, ele veio e se tornou um armador, fazendo transportes, né? E se tornou... Era o maior do mundo na época, né? Foi do grupo da Sealand. Né? E foi a grande evolução que houve nessa área. E, sem dúvida, hoje o que nós vemos aí fora, né? Não tem... 90% da carga mundial é transportada via marítima. O container mudou a história do mundo. Com a globalização, ela se deve muito ao container. Sem dúvida, sem dúvida. 90% da carga é marítima. Como é que você transporta? Volta um pouco na história aqui, como é que você fazia todo o transporte de frutas, navios refrigerados, complexidade de logística, de trazer, né? Perdas. Tudo isso, colocar num armazém refrigerado, aguardar a chegada do navio e depois transferir tudo isso para dentro do navio refrigerado, é um ponto, né?
banana, por exemplo, né? E as grandes companhias como Chiquita e Dole e Del Monte, e por aí a gente vai falando, né? Sim. Tinham sua própria frota de navios refrigerados e tudo. Sim. Que eles fazem hoje? Frotas de containers. Frotas de containers. E, além disso, com toda a tecnologia existente, você consegue, inclusive, controlar a atmosfera. Exato. Né? Sim. E, com isso, você garante que, quando esse seu produto chega ao Com supermercado... mais qualidade, com melhor preço, né? E num estado de amadurecimento que é o apropriado para controlado, né? Você consegue controlar de acordo com a localidade que você vai mandar essa carga, como você vai fazer o processo de maturação. Né? Você começa vamos dizer, diminuir a velocidade do amadurecimento, né? Sem perder nenhuma característica dos produtos. Né? Então, uma coisa que eu estava colocando até essa semana é que no passado você tinha certos produtos na época. Né? Sim. Melão, isso. Hoje em dia, com a globalização, esse melão pode ser produzido em várias partes do mundo, transportado, e você pode ter o luxo de ir para o supermercado e encontrar esse produto o ano inteiro. O ano inteiro, Sim, verdade. Porque ele vem de diferentes partes do mundo. É verdade. E bananas, por exemplo, os Estados Unidos não tem banana, mas talvez seja um dos maiores consumidores no mundo de bananas. Né? Sim. Meu filho é um deles, que não vive sem... Né? Ele adora bananas, né? Legal. E não tem nos Estados Unidos. Mas como não tem? Qualquer lugar que você vai nos Estados Unidos, você tem bananas, né? Então, é muito interessante. E a evolução, como você diz, transformou o mundo. As pessoas talvez não percebam, em muitos casos, né? O que existe, como tem e como chega. Né? Você tem no supermercado. Sim. Mas se você parar um minuto e pensar como é que chegou aqui... De onde veio essa fruta? De onde vem, as distâncias, né? E toda a logística associada, é muito interessante. Você compra, por exemplo, um lugar que a gente sempre vai e compra banana nos Estados Unidos por $1,40, certo? São como... talvez 10 bananas, né? Num cacho de 10 bananas por $1,40. Né? Não é tão mal. De onde ela vem, normalmente América Central. Né? Mas é um luxo, uma vantagem que nós temos hoje em dia que no passado nem se considerava. Containerização. Sim. E ela não para, né? A evolução não para. Os containers são construídos hoje e com todos os dados, etc., cada vez mais você muda detalhes de forma a reduzir custos, reduzir danos. Né? Sim. Os containers hoje, embaixo da porta, normalmente, você vai ver que tem uma janelinha, né, em cada dispositivo de canto. Né? Por quê? Porque se aprendeu que era normal ter avarias naquele local. Então, vamos achar uma forma, uma solução de que reduza essas avarias. Né? Então, agora tem o que se chama cut out, né? Que se tirou uma parte da longarina, né? Se colocou um reforço ali, porque era o quê? Eram os twist locks, as castanhas, né? Não é castanha, mas... castanha. Castanha, né? Sim. Que batia naquele local sempre, porque quando você abaixa o container, nem sempre ele vai estar na posição exata. Sim. No chassi, seja o que for, né? Enfim, existe sempre um esforço de olhar... E se eu tirar esse adesivo daqui e colocar ele logo abaixo, ao invés de deixar ele na longarina superior, eu coloco ele no painel. Isso são 6 centímetros abaixo. Mas se eu deixar na longarina, eu vou ficar trocando ele a cada 3 meses. Vai ficar raspando, né? Porque ele vai ser raspado. Se eu colocar ele 6 centímetros abaixo, eu não tenho esse problema. Nos containers, a numeração, toda a identificação e tal, era sempre horizontal, né? Sim. Não, mas se eu botar ela vertical dentro do corrugado, vai ser protegida. Tá protegida, mais, né? E a gente pode continuar. Tem uma série de detalhes, né, que foram sendo aperfeiçoados no mercado. Né? Justamente, vamos reduzir, né, a possibilidade custo de manutenção. Sim. Tudo isso gera mais tempo de utilização para o equipamento. Vamos lá. E a evolução da vistoria, ela, ao longo do tempo... Os mais antigos falam que os containers fabricados antigamente eram melhores, mais resistentes, e tem quem defende o atual, o moderno. Eu não vejo que os containers...
existiam benefícios anteriormente, existem coisas que continuam evoluindo. Pintura é uma delas. Né? Nós saímos da pintura que usava solventes, tá? Que não são muito bons para o meio ambiente, para pinturas agora à base de água. Perfeito. Né? Talvez não é a solução perfeita, mas, por exemplo, a própria ICL está fazendo vários estudos. Nós temos um laboratório hoje nos Estados Unidos, especializado em pintura, que está fazendo vários estudos para a gente. Nós fazemos investimentos em pesquisa. Tá? Então, isso é uma coisa que para. Os fabricantes também já estão fazendo investimentos. Tem vários fabricantes hoje, várias fábricas, não várias, desculpe, um número de fábricas que já estão usando powder coating, com a palavra em português, que é uma pintura eletrostática. Tá? Perfeito. É um novo sistema que está sendo usado e é uma das possibilidades. Existem outros tipos de pintura com altos sólidos, tendo vários sólidos com muito menos solvente, parte do processo. Então, tem vários estudos, né, que são desenvolvidos aí. Nós fazemos esses estudos, somos, sem dúvida, como os nossos membros são interessados, né, em tudo isso e na proteção e longevidade do equipamento, do investimento que você faz. Sim. Né? O ICL ajuda não só os associados, mas ela ajuda também os armadores ou não? Ela ajuda? Eu acho que é correspondente. Tem várias coisas que nós trabalhamos. Grande parte do que a gente faz, a gente publica. Tá? É disponível. Certo? E dentro de comunicação entre os nossos associados, né? Os nossos membros e os clientes, né? Existe essa interação. Até, por exemplo, um armador ele pode definir que gostaria que os contêineres fossem reparados de acordo com os critérios do ICL. Hoje. O que existe no mercado eu costumo mencionar isso, por exemplo, são 2 critérios, né? E nem todo mundo tem isso muito claro. Um critério é o critério de inspeção. O que significa? O critério de inspeção é aquele que você usa para definir se precisa reparar ou não. Sim. Tá? Ponto. Tá? Precisa reparar? Sim. Aí a minha pergunta é, como você vai reparar? Tá certo? Sim. Então, aí normalmente entra o critério da ICL, que é muito divulgado, é bem conhecido e aplicado no mundo inteiro. Sim. Quanto ao critério de inspeção, a gente disse, precisa reparar ou não. Óbvio, se a resposta é não, tá resolvido. Ótimo, boas notícias. Mas vamos colocar um outro aspecto aqui. Tá? O que a ICL tem é um critério de intercâmbio, né? Transferência de responsabilidade sobre um equipamento. Né? E é um equipamento que é utilizado por um grande número de usuários, armadores no mundo inteiro, Sim. com necessidades, operações diferentes, certo? Então, o critério da ICL é um critério que trabalha num nível onde a gente consegue atender uma gama muito ampla de usuários. Né? Sim. Os armadores têm que atender sua gama de usuários e eles têm que ver a sua forma de operar. Eu costumo dar um exemplo que é o seguinte: você aluga um carro por 3 anos, certo? E você sabe que quando devolver esse carro, isso é uma coisa importante, que os contratos dizem, olha, quando você aluga, essa é a sua expectativa da condição do carro. Quando você devolve, essa é a sua responsabilidade sobre danos e a condição do carro. Sim. Não é isso? Sim. Então, isso é importante. Mas, número 2, quando você é um armador, né, você alugou esse carro e você estacionou no supermercado. E vem alguém com um carrinho, né, e arranhou o teu carro, né, danificou a pintura. Isso é um dano, ok? Minha pergunta para você é, o que você vai fazer? Tirar o carro de serviço e mandar repintar aquilo? Teu carro continua funcionando? Você continua fazendo transporte seguro? Tem algum empecilho na operação desse carro? Não, nada, certo? Aí você diz, peraí, eu venho ao supermercado toda semana. Se aconteceu essa semana, pode acontecer de novo. Vai ter que reparar toda semana. Por que eu faria isso, certo? Hoje. Talvez eu possa prorrogar essa necessidade, né? E deixar para que no final do meu aluguel
então eu pagarei faça. por isso. Tá certo? Sim. É uma visão que é diferente. Então, os armadores levam isso em consideração. É o bom para uso. É o bom para uso. Uhum. Mas, número 2, se você começar a olhar dentro desse aspecto todo, a evolução da própria ICL. Hoje, o nosso critério de inspeção é número 6. Né? E por anos a gente foi feito isso, né? Foi essa aproximação ao critério mais conhecido que armadores usam, o chamado bom para uso. Uhum. É vago, né? Porque define isso para mim. Pois é. Bom para uso para você Pra mim, um, pra é ele, outro, né? Agora, Interessante. vamos falar de histórias, causos, histórias engraçadas, alguma coisa que aconteceu na tua trajetória que você gostaria de comentar. Tem várias histórias aí. Tem muita história também relacionada a voos, né? Imagino. Voos, eu estava saindo da Colômbia, saindo de Cartagena, indo para Bogotá, num 757, e de repente começou a pegar fogo dentro do avião. Nossa! Né? E aí o piloto diz, todo mundo, sorte que o avião não estava cheio, todo mundo vai para trás do avião, né? E ele baixou o avião, foi voando bem baixinho, né? Para retornar para o aeroporto. Essa foi uma. Outra foi no Equador, né? Outras foram até no Brasil, no Rio Grande do Sul, voltando de Rio Grande, ali é nos terrível. bimotores. Ali né? é terrível. Já peguei E aí NHT, né? Aí você via a pista, né, na sua frente, aí de repente ela não está mais na sua frente, ela está do lado, né? Porque os ventos laterais, né? Levavam os relâmpagos e tal. Então tive muitas histórias, mas uma história engraçada foi uma vez que eu estava há muitos anos atrás, de novo, né? Voltando a Rio Grande, quando depósito ainda operava com empilhadeira de garfo, não tinha os spreaders, etc. E a máquina quebrou, às vezes ela atolava, etc. E quebrou e tinha que esperar a peça. Então a gente estava lá parado, sentado, com um colega de companhia de leasing naquela época, e de repente vem um cara andando, né? E abre um open top, e de dentro do open top saem 2 vaquinhas. Né? Então fica memorável. Mas tava dentro do depot? Tava dentro do depósito, né? Um container armazenado lá, né? No chão, né? Porque quanto menos empilhar, melhor, porque não tem o risco da empilhadeira ter problemas, né? Quanto tempo será que elas ficaram lá dentro? Pois é, não, elas estavam bem. Eu acho que, não sei se era para tirar o leite ou o que eles faziam. Ainda bem que a empilhadeira estava quebrada. É verdade. E o Roberto Dantas teve aqui, ele contou uma história similar, falando que quando eles foram tirar um container vazio, saíram 2 pessoas correndo e fugiram. E ele não sabe quanto tempo aquele legal, pessoal imigrante esteve legal lá dentro. esteve lá dentro. O sufoco, né, que a pessoa é raro, mas aparecem cargas, coisas que são deixadas dentro do container, né? Sim. É raro. Agora, a questão de imigração ilegal, e às vezes o resultado é muito negativo. Trágico, é verdade. Então, um aspecto difícil. Mas outras coisas, eu não diria nem engraçadas, mas muito interessantes, foi todo o trabalho até que a gente tinha na Unicom e aventuras aqui em Santos com o pessoal, né? E que a maioria se tornou grandes amigos nossos até hoje, e seguem, e sempre foi positivo. Mas, eu teve várias aventuras de viagens em que nós tínhamos reuniões, por exemplo, na Coreia, e era numa ilha, Jeju, e aí chega na capital, Seoul, né? Aí tem que pegar um avião local, doméstico, né? Aí você pega o avião, e já está chegando lá meia-noite, aí você voa, e não vai a lugar nenhum, volta. Quando você volta, né, cancelou o voo só no dia seguinte, e aí que ninguém fala coreano, né? Normalmente, quando você viaja, você tem alguém local que te dar alguma assistência, alguma coisa planejada. Nesse caso, você não tem ninguém. Né? Isso já aconteceu algumas vezes, até na China também. Eu sei que uma vez na China acabou indo para a companhia de aviação mandou a gente para um hotel que não tinha nem condição de você pensar, né, em ficar. Aí você tem que sair daqui, mas como é que eu vou me comunicar, né? Sair daqui. Então, quando você vai normalmente para a China, você chega no hotel, você
faz o check-in no hotel. Uma coisa que tem sempre no balcão do hotel são cartõezinhos, né? Que de um lado é em inglês, para você saber o que é, e do outro lado, o que ele diz é o seguinte: isso aqui é para você dar para o motorista de táxi dizendo, por favor, me leve para esse e o endereço do hotel, né? O nome, endereço do hotel, etc. Para você se comunicar, né? Quando você sai do hotel, a própria pessoa do hotel diz para o motorista para onde ir, onde você quer ir, correto? Sim. Mas e para voltar? Então, o Aí cartão. você usa o cartão. Né? Boa ideia. E a questão é, às vezes eu saía, né? E quando eu queria voltar, eu entregava o cartãozinho para o motorista do táxi. Aí é como ele não consegue enxergar. Eu não sei se ele está sem óculos, qual é o problema, né? E passa 1 minuto, 2 minutos, e ele está tentando ler e pensar. Aí você diz, obrigado, me dá meu cartão, né? Deixa eu sair daqui, pegar, tentar minha sorte com outro táxi. Mas isso aconteceu algumas vezes, né? Imagina. A nível de viagens, etc. Mas, É porque vai ver, pegou um chinês com o olho muito fechado, né? mas... De maldade. Não era que ele não enxergava bem, estava bem fechado. Teve uma mudança. Hong Kong era outro, né? Hong Kong, colônia inglesa, etc. Mas grande parte mesmo, uma parte muito grande da população falava inglês e chinês, né? O cantonês, né? Não o mandarim, mas pelo menos o cantonês. Mas com o passar dos anos, hoje em dia já a proporção de inglês é bem menor, né? E causa uma certa dificuldade adicional para você viajar e se locomover, mas faz parte, né? Do nosso trabalho. Agora vamos para homenagens. Na sua trajetória. Com certeza tem muita gente que foi importante para ti. Gostaria de mencionar alguém? Eu mencionaria uma das pessoas que foi, de certa forma, um mentor, né? E me direcionou muito dentro do mercado. Era inicialmente o representante da ICL aqui no Brasil, que era um alemão, o nome dele era Regier, Gernot Regier, né? E depois nós ficamos amigos, né? Família e tudo. E era muito interessante, era até engraçado algumas coisas. A gente ia pegar o avião juntos, chegava no aeroporto, aí perguntavam para ele, qual é o seu nome, né? Aí ele dizia, Gernot Regier. Aí dizia, desculpe, como? Né? Gernot Regier. Aí ele dizia, você podia repetir, por favor? João Mendes. Não ia a lugar nenhum, né? Ok. Pode ir, por favor. Então, esse foi uma das pessoas, eu diria, quando eu trabalhei na Florence, também um amigo, uma das pessoas, inclusive, que me recomendou para trabalhar lá, que era o vice-presidente de marketing, com quem eu sentava praticamente todo dia, porque nós trabalhávamos juntos, né? Participava das reuniões do grupo dele. Ele era reciprocidade, e eu convidava ele para participar das minhas reuniões. E também aprendi muito da área financeira, né? Desenvolvi muito o que a gente fala hoje em inteligência artificial. Eu fazia 20 anos atrás, né? Nós éramos focados nisso. De número 7, nós chegamos a número 2. Nós chegamos a ter contatos com bancos na época, com a possibilidade de se tornar número 1, uma aquisição larga, né? Que acabou não se materializando. Mas, sem dúvida, eu aprendi muito. Infelizmente, nenhum desses mentores hoje estão aí, eles já se foram. Mas é um aprendizado muito grande. Eu sempre fiz, na minha carreira, essa questão de ter esse contato pessoal com vários departamentos, né, e de manter esse entendimento. E foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de aprender um pouco de todas as áreas envolvidas, né? Sim. E isso te dá uma habilidade
E os outros amigos que eu aprendi também muito como exemplo, um deles está até aqui, que é o Marcelo Gonçalves e outros. Eu ia até agradecer, quando você fosse terminar, eu ia dizer também, eu gostaria de fazer um agradecimento também, que você está aqui também, graças ao apoio dele também. Exatamente. O Prócer. Fez o contato Prócer, que nos auxiliou. Então, estamos muito contentes, né, por você estar aqui com a gente, dando essa aula, contando essa história fantástica, e agradecer ao Marcelo, que foi graças a ele que conseguiu fazer com que a gente trouxesse, encaixasse na tua agenda essa visita para a gente aqui. Perfeito. Muito legal. Não, e é um típico exemplo de um profissional que começou com uma visão e começou a ver e querendo evoluir, chegou exatamente ao nível que ele chegou hoje no mercado, respeito. Sim. Eu acho que uma coisa importante você ter dentro do mercado é o respeito dos colegas né, que estão nessa... Isso é o mais importante de tudo. Você respeitar e ver que existe a reciprocidade a nível de... Quando ele veio aqui, ele ficou bravo comigo, porque eu falei que ele era unânime, ele era uma unanimidade. Mas é realmente isso, ele hoje, para mim, é uma unanimidade. Ele tem o dom, né, de conquistar a todos, os gregos e troianos, né, e manter vamos dizer, a calma, né, que não é uma coisa muito simples todo dia, toda hora. Com certeza. E Marcelo começou, ele não gostava, não era muito fã de viajar, etc. E hoje ele faz isso o tempo todo, mas com prazer, né? Sim. Ele começou a ver outros mundos e ver outras realidades, e foi sempre um prazer trabalhar em momentos bons, momentos ruins, dificuldades, mas foi sempre bom. Você vê o crescimento das pessoas que trabalharam contigo, isso é melhor ainda. Aquela questão que eu estava dizendo, a questão de respeito. A gente pode discordar, mas com respeito. E quem tiver interesse em conhecer melhor essa pessoa que a gente está falando, episódio 4 do Sem Calado. Ok. É isso aí. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer pela sua presença, pela participação, pela disponibilidade de ter vindo até aqui. Para mim, foi fantástico. Muito feliz de poder te conhecer, eu vi muito falar sobre o seu nome, e agora ter a oportunidade de ter ele aqui com a gente, né, Mano? Muito obrigado de me ter aqui, e foi um prazer conhecê-los também. E até a próxima. E a gente pode contar muita história, mas tem muita história aí pela vida. Tem muita. Pela vida. E a gente sabe que o ICL está forte no Brasil, né, com os treinamentos. Né? Isso, nós queremos melhorar. Treinamentos é uma coisa muito importante, né? Só para concluir o final, mas tem um outro ditado aqui que dizia assim, tinha o presidente da companhia, depois tinha o vice-presidente operacional e o vice-presidente financeiro. O vice-presidente operacional queria pegar os funcionários e botar para treinamento, certo? Mas tem um custo associado, né, de fazer o treinamento dos seus funcionários. E o financeiro dizia, mas, poxa, o que vai acontecer se a gente treinar o nosso pessoal e depois eles vão embora, né? Aí o vice-presidente operacional falou, e o que acontecerá se a gente não treinar o pessoal e eles ficarem? É isso aí. Vai ser muito pior. Muito bom. Okay. Agora, para encerrar, a gente tem um quadro chamado A Deriva. Que a gente vai dizer uma palavra para você e você vai dizer o que você quiser a respeito dessa palavra. Vamos lá? Vamos tentar. Vamos lá, então. Carreira. Carreira. Eu tenho orgulho da minha carreira. Desde que eu comecei, eu sempre coloquei metas para mim mesmo, de onde eu queria chegar quando eu tivesse 5 anos daquela idade, mais 5 anos aonde eu queria estar, né? Mas uma das coisas que eu tenho, que é pessoal, é de mim, eu sinto gratificação, eu sinto orgulho cada vez eu tenho uma conquista, mesmo que pequena. Vamos lá, futuro. Futuro, sempre planos de desenvolver coisas novas. Dentro da ICL, nós desenvolvemos muitas coisas nos últimos 6 anos. Sem dúvida, isso fica claro para os membros no mercado mundial, né? Nós temos a intenção de expandir. Eu ainda tenho
uma visão de continuar desenvolvendo o trabalho que eu iniciei há 6 anos atrás, por alguns anos ainda à frente, antes de buscar novos... a segunda fase, né, da minha carreira, que seria depois a aposentadoria. E qual o significado do container na tua vida? Foi muito importante e é interessante, porque, como eu mencionei, eu saí da universidade, né? Eu não saí, eu estava lá dentro ainda, e eu comecei com container. Estou aqui até hoje. Então, não tem assim como... nunca deixou de ser parte da minha vida. Me trouxe do nível de inicial, de aprendizado, até onde eu consegui chegar na minha carreira, né, que me levou a ter a oportunidade de sair do país e ir para os Estados Unidos e ter essa visão global, né, e aprimorar e melhorar a minha carreira. Então, foi o todo para mim, né? É tudo que eu aprendi, né? Não consigo falar reparos de aviões ou outros mercados, né? Mas de containers. Mas eu conheço um pouco de containers. E morar nos Estados Unidos ou no Brasil? Essa é a pergunta que não quer calar. Olha, você nunca esquece ou deixa de lado, né, a questão de ser brasileiro. Eu venho ao Brasil todos os anos, pelo menos uma vez. Esse ano vai ocorrer de eu vir aqui 3 vezes, essa é a segunda. Mas a nível da vida, onde eu cheguei, a evolução da minha vida nos Estados Unidos, eu digo Estados Unidos. Perfeito. E assim encerramos mais um episódio do Sem Calado Podcast. Agradeço mais uma vez por ter acompanhado. Tenho certeza que vocês gostaram muito desse episódio. E acompanhe-nos, né? Isso aí. Redes sociais, não deixe de seguir, encaminhar os amigos. Site do ICL lá disponível para quem quiser conhecimento. Não falta informação. Correto. Toda quinta-feira, episódio novo às 19 horas. Abraço! Muito obrigado.